Oi, gente. Esses dias a gente postou um meme no Instagram falando sobre a quantidade absurda de farmácia que tem surgido por aí. E algumas pessoas deram a ideia da gente falar um pouco sobre farmácia viva. Então, hoje eu participei da aula do professor André, que dá aula aqui na Unesp de Araraquara, sobre farmácia viva e fitoterápicos. Olha só o que ele falou pra gente. Uma farmácia viva é um estabelecimento farmacêutico instituído por um decreto presidencial que pode estar presente em todos os municípios do Brasil, apesar de não estar, e que é vinculada ao Sistema Único de Saúde. É um estabelecimento que vai produzir um medicamento, um fitoterápico, um medicamento à base de plantas, e que vai passar por todas as etapas da cadeia produtiva. Então, desde o cultivo da planta, a colheita, o processamento, a transformação da planta do extrato vegetal e a incorporação desse extrato vegetal em formulações farmacêuticas. Além disso, a farmácia viva também presta a assistência farmacêutica, ou seja, há um profissional farmacêutico que vai orientar o paciente com relação ao uso racional desse produto. Esse produto pode ser prescrito por um médico ou pelo próprio farmacêutico. A farmácia viva também envolve outras questões, como por exemplo questões ligadas à educação ambiental, e ela conduz a população a ter uma visão de vida, uma visão de saúde mais holística, porque a própria questão do uso dos fitoterápicos e da fitoterapia e as questões ambientais, de sustentabilidade que cercam o assunto, acabam conduzindo a essa visão mais holística. Existe uma lógica diferente no funcionamento, na ação dos medicamentos fitoterápicos e dos que eu vou chamar de não fitoterápicos, que podem ser sintéticos ou de outras origens. O fitoterápico ele não contém apenas uma substância ativa, mas um grupo de substâncias ativas que nós chamamos de fitocomplexo. E esse grupo de substâncias ativas ele vai agir em diferentes alvos no organismo. E essa ação em diferentes alvos vai produzir um efeito terapêutico comum, o efeito terapêutico desejado. Isso difere o fitoterápico dos medicamentos não fitoterápicos. Além disso, a produção do fitoterápico é uma produção mais sustentável, mas de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental do que um produto sintético que muitas vezes é derivado do petróleo ou de outros produtos aí de origem mineral. Aproximadamente desde a década de 60, quando a gente teve o boom do movimento hippie, das revoluções todas que surgiam à época do feminismo, e nessa mesma época, coincidentemente, surgiram os primeiros efeitos adversos graves de medicamentos sintéticos, especialmente da talidomida. Então, os medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, desde a década de 60, 70 do século passado, eles têm ganhado espaço, em função da ineficácia, às vezes, e também dos efeitos adversos graves dos medicamentos sintéticos. Vale a pena ressaltar que os fitoterápicos também têm efeitos adversos, também têm que ser usados de forma racional. A frase, o que é natural não faz mal, não é verdadeira. Então, por isso eu tenho insistido nas minhas falas na questão do uso racional de fitoterápicos, o uso baseado em evidências científicas assistido por profissionais de saúde. Claro que, como você comentou na pergunta anterior, nós precisamos estimular a formação de profissionais de saúde em fitoterapia, nós precisamos estimular a cadeia produtiva de fitoterápicos pelas indústrias, nós precisamos estimular a criação de farmácias vivas, e eu acredito que esse seria um caminho muito importante para o nosso país. Existe no Brasil, desde 2008, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que consiste em uma série de ações que foram pensadas para justamente aumentar o uso de fitoterápicos e aumentar o uso de fitoterápicos com qualidade e um uso racional. Algumas ações desse programa foram implementadas com bastante eficiência, por exemplo, no setor da questão da regulamentação da indústria farmacêutica, por exemplo, na questão da regulamentação das farmácias vivas, que nós acabamos de discutir, e outras ações ainda não foram implementadas. Claro que depois do golpe de 2014, eu imagino que essas ações devam ter sido paradas, porque isso não era prioridade desses últimos governos. Os governos anteriores, eles deram prioridades a essa questão, e eu diria que o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos está disponível na internet, é do Ministério da Saúde. Eu recomendaria às pessoas que fizessem a leitura, pelo menos uma leitura rápida desse programa, porque ali estão as respostas para essa pergunta que você me fez. Então, como aumentar
o estimular o uso e a produção de fitoterápicos, né? Esse programa foi desenhado exatamente nesse sentido.